e também significa aqueles que estão debaixo da bênção de Deus e do favor de Deus. Agora o Senhor Jesus vai para outra porção do Sermão do Monte, aonde ele vai mostrar qual é o propósito dos filhos de Deus neste mundo. Ele primeiro mostra quem são, e agora ele mostra qual a função deles neste mundo caído. Qual a função dos filhos de Deus nesse mundo em que vivemos, nessa terra em que pisamos. Hoje nós vamos aprender o propósito da nossa vida, o propósito de Deus na nossa regeneração, porque Deus não nos regenerou e não nos levou diretamente para o céu. Nós vamos aprender hoje essa porção do sermão que nos ensina qual é o nosso propósito de vida. Mateus 5,13. Jesus diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisados pelos homens. Olha o que o Senhor Jesus diz: vós sois o sal da terra. E eu queria convidar os irmãos a voltar para o versículo 1, porque o público-alvo de Jesus tem tudo a ver com essa afirmação, porque na língua portuguesa nós não temos a descrição precisa do que Jesus está falando aqui, porque no original, quando Mateus escreve, o Senhor Jesus está fazendo diretamente nessa afirmação uma separação, pois no original não está vós sois o sal da terra. No original grego, quando Mateus escreve, ele escreve da seguinte forma, olhando para os discípulos: vós e somente vós sois o sal da terra. Então aqui o Senhor Jesus faz uma separação no seu sermão entre a multidão e os discípulos. Vamos conferir o verso 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo. Então nós vemos aqui dois públicos que estão diante de Jesus: a multidão, as multidões e os discípulos. E aqui, quando Jesus fala sobre essa declaração, ele olha somente para os discípulos, somente para aqueles que estavam mais próximos dele. Ele exclui a multidão, como se você imaginasse a cena. Jesus está no alto do monte, sentado, tem uma grande multidão embaixo do monte, e ao redor de Jesus tem alguns discípulos, aqueles que eram os mais chegados dele, aqueles que haviam abandonado a tudo para seguir a ele. E Jesus, ele se volta somente para esse grupo que estava mais perto dele e diz: vocês e somente vocês são o sal da terra. Então, diretamente, o Senhor Jesus aqui está fazendo uma clara divisão entre a multidão e os discípulos. E talvez não haja essa divisão de forma visível na igreja, mas existe sim, amados irmãos, essa divisão feita por Deus no mundo espiritual. Aqueles que estão na igreja e são discípulos, e aqueles que estão na igreja e ainda fazem parte do mundo. Perceba, esses dois grupos estavam ouvindo a Jesus, mas Jesus afirma: vós e somente vós sois o sal da terra. Em 1 Coríntios 11:19, o apóstolo Paulo diz que até importa que haja divisões na igreja para que os aprovados alimentos que iriam se decompor. Ele está mostrando qual é o estado do mundo em que vivemos. O mundo inteiro jaz no maligno.
O mundo está se degradando, o homem está se corrompendo, a maldade está se multiplicando, o amor de muitos está se esfriando, e o propósito do cristão estar nesse mundo é preservar, nesse mundo que está em decomposição e caminhando para a destruição, preservar a fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. E é passada de santo para santo por meio da proclamação do Evangelho. É por isso que o apóstolo Paulo ensina a Timóteo e diz: olha, Timóteo, procura homens fiéis e idôneos para que você transmita a mensagem a eles da mesma forma que eu transmiti a vocês. Porque o apóstolo Paulo sabia que ele iria morrer, ele iria cumprir a sua missão e a fé não iria acabar nele. A fé iria chegar a todos os eleitos de Deus. E para que essa fé seja propagada, é necessário que a palavra de Deus seja pregada. Por isso que a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Então aqui nós vemos que quando o Senhor Jesus chama os discípulos de sal, Ele está dizendo que os discípulos são os únicos responsáveis por preservar a fé nesse mundo, por preservar a esperança nesse mundo, por preservar o amor neste mundo. Perceba o tamanho da responsabilidade que Jesus está afirmando que a igreja possui com essa declaração. No mundo que está se degradando, no mundo que está se decompondo, a preservação é feita, a preservação do povo de Deus é feita pelos discípulos. Por isso que o Senhor Jesus disse que se os dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos eleitos, os dias estão sendo abreviados. O tempo está passando mais rápido. Por quê? Por causa dos eleitos. E o único propósito, olha a importância da igreja. Embora a verdadeira igreja seja desprezada, seja humilhada, seja perseguida, seja maltratada nesse mundo corrompido, sabe o que está refreando, sabe o que está agora freando a ira de Deus sobre esse mundo? A igreja e os eleitos. Por que Deus agora não destrói o mundo? Porque ainda existem eleitos a serem alcançados. Quando o último eleito de Deus for alcançado pela mensagem de Deus, tenha certeza que a mão que chama para o reino dos céus irá se estender. E a mão de Deus que refreia a sua ira irá também se estender. E a ira de Deus será derramada sobre este mundo caído, como nós vemos em Apocalipse. Então, o que é que está preservando esse mundo? Os cristãos. E são os mais desprezados neste mundo. Não sei se vocês já perceberam, um dos alimentos mais baratos, com todos os aumentos, é o quê? É o sal. O quilo do sal eu acho que não chega nem a R$3. Porque os cristãos não têm valor para esse mundo. Os cristãos, eles têm valor para Deus. Então, o primeiro propósito é preservar a fé, preservar a esperança, preservar o amor. Nós temos que viver a mesma vida que os nossos irmãos do passado viveram. O cristianismo, a fé, ela não se moderniza. A Bíblia diz que há uma só fé, um só Senhor, um só batismo.
Então a fé, ela não muda. Deus não mudou o estilo de vida do seu povo por causa da tecnologia, por causa do processo de globalização e modernização que o nosso mundo tem vivido. O mesmo cristianismo que os nossos irmãos do passado viveram, eu e você somos chamados a viver. Então aqui nós vemos a importância dos cristãos preservarem a fé, preservarem a boa doutrina, preservarem o conhecimento da palavra de Deus nesse mundo perdido, e pelo testemunho. Vamos abrir em Colossenses 4, 5. Colossenses 4, verso 5. Colossenses 4, verso 5 diz assim, versos 5 e 6: Portai-vos. O que significa portai-vos? Comportem-se com sabedoria para com os que são de fora. Quem são os que são de fora? Aqueles que não pertencem à igreja. Aproveitai as oportunidades. Ou seja, cada encontro com uma pessoa que não conhece a Cristo é uma oportunidade para que, debaixo de oração, pois a Bíblia diz: se algum de vós é falto de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Em todo momento em que você estiver diante de uma pessoa que não conhece a Cristo, você deve estar pedindo sabedoria para que Deus te conceda uma oportunidade, através de um diálogo, através de um panfleto, através de um assunto, para que você chegue no assunto principal da vida humana: Cristo e este crucificado. Por que é importante isso que Paulo disse? Aproveitai as oportunidades. Olha que coisa. Porque existem oportunidades que são únicas e que não vão se repetir. Deus pode te dar o último encontro com seu pai, o último encontro com a sua mãe, o último encontro com seu vizinho, o último encontro com seu patrão, o último encontro com seu empregado, o último encontro com seu primo, com a sua prima, com seu tio, com a sua tia, com seu amigo de escola, com seu colega de faculdade. O último encontro. E talvez você esteja diante dessa pessoa, e essa pessoa brevemente vai estar diante de Cristo. E nós precisamos nos comportar com sabedoria, entendendo que a nossa função é conhecer a Cristo e torná-lo conhecido. Sabe como nós temos que ver uma pessoa que não conhece a Cristo? As chamas queimando a carne delas, e essa pessoa gemendo e clamando por socorro. Pois é assim que Judas descreve o estado dos ímpios. Vamos lá em Judas, rapidinho. Judas, capítulo 1, porque só tem um capítulo. Judas capítulo 1, versículo 22 e 23. Judas 1, 22 e 23. Antes que você diga que essa visão é uma ilusão da minha cabeça, essa visão ela foi tida por Judas, que não é o Iscariotes. E compadecei-vos, Judas 1, 22. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Tenha compaixão. Salvai-os. Como assim salvai-os? Nós não temos o poder de salvar ninguém. É verdade, mas a palavra que nós conhecemos tem esse poder. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Salvai-os
arrebatando-os do quê? Do fogo. Que fogo é esse? É o fogo da condenação. A Bíblia apresenta dois tipos de fogo: o fogo da purificação, esse fogo é para os cristãos, e o fogo da condenação, esse fogo é para os ímpios. Então, quando você estiver diante de um ímpio, voltando para Colossenses 4, é isso que eu e você devemos ver. Colossenses 4, verso 5. Aproveitai as oportunidades. Por isso que Satanás quer de todas as formas nos distrair com essa realidade. Não é com essa doutrina, nem é com essa ideia, mas com essa realidade do inferno. Satanás quer o tempo todo fazer a gente esquecer, anestesiar a nossa consciência. Que nada, não existe o inferno não. Não, essa doutrina é dura demais. Você vai ficar pensando nisso. Isso é Satanás falando no nosso ouvido. Porque o inferno, ele existe. O inferno, ele é real. Jesus chegou a dizer que a dor do inferno é tão grande que para você não ir para lá, é melhor você sofrer a dor de arrancar um olho, de cortar uma mão, de cortar um pé. Tamanha é a dor e o sofrimento de quem acorda nesse lugar. Verso 6, olha o que ele diz aqui. Por que nós temos que pedir sabedoria? A vossa palavra seja sempre agradável a Deus, temperada com sal. Como assim temperada com sal? Olha aqui, Paulo está fazendo a mesma coisa que Jesus. Ele está fazendo uma comparação com sal. Como assim temperada com sal? Como é que se tempera uma comida? Você não pode, uma comida bem feita, ela é como? Você não pode nem exagerar no sal, porque senão fica muito salgado, fica ruim. E você não pode também colocar muito pouco sal, porque senão o alimento fica sem sabor. Um feijão, por exemplo. Se você colocar muito sal, ele fica ruim, fica salgado. Mas se você colocar também muito pouco sal, você não sente o gosto do feijão. Então, o que o apóstolo Paulo quis dizer aqui, temperada com sal, a palavra é: você não pode ficar aquém e você não pode ir além do que está escrito na palavra de Deus. Você não pode deixar de falar o que Deus disse e você não pode falar em nome de Deus o que ele não disse. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer, que a sua palavra deve ser restrita à Bíblia. É isso que a palavra temperada, é você falar, proclamar somente a palavra de Deus. Que é essa palavra que tem poder. Essa palavra, imagine, um versículo dessa palavra transformou toda a vida de um homem que jamais pensaria em ser um cristão, Agostinho de Hipona. Ele era ímpio, ele era promíscuo, ele era ganancioso, altamente imoral, e ele viu algumas crianças brincando, e as crianças diziam: pega e lê, pega e lê. E ele abre o pergaminho que estava diante dele e ele lê um versículo da Bíblia, Romanos 13, 14, que diz: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e em nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Um versículo. E toda a vida dele foi transformada. Ele foi um dos homens mais usados por Deus na história da igreja. Então, temperada com sal é isso, a palavra certa, na hora certa. É por isso que toda a pregação, todo o evangelismo, tudo deve ser precedido pela vida de oração. Porque embora exista a importância do ministério da palavra, é tão importante quanto o ministério da oração. Pois é através do direcionamento de Deus que nós falamos a palavra certa, na hora certa, para a pessoa certa. Quem aqui se lembra de João capítulo 4? Jesus poderia passar por vários caminhos
Mas o que é que está lá no início de João 4? E era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus era o quê? Um homem de oração. Para saberdes como deveis responder a cada um. Então, a palavra de Deus lhe dá sabedoria para cada circunstância, para cada momento da sua vida. A palavra de Deus é a resposta para todas as indagações da vida humana. Por isso que o apóstolo Paulo só dá uma característica do obreiro aprovado que não tem do que se envergonhar. 1 Timóteo 2,15. É aquele que manuseia bem a palavra da verdade. Então, qual é a característica de um obreiro de Deus? Ele tem fome e sede de Bíblia. Ele tem fome e sede de Bíblia. Por isso que a Bíblia fala que todo pastor necessariamente tem que ser um mestre. Tem que ser apto ao ensino. Uma vez uma pessoa tentou me convencer que eram duas funções diferentes. Mas se fossem duas funções diferentes, o texto ia ter pastores ou mestres. Mas o texto de Efésios 4:11 diz pastores e mestres. Então todo pastor ele tem a obrigação de ser um mestre na literatura bíblica, de se aprofundar no conhecimento de Deus. Então, se uma pessoa não gosta de ler, não gosta de estudar, não pode ser um obreiro cristão. É como querer ser um médico sem querer estudar as matérias de medicina. Não tem como. É como querer ser um advogado sem ter desejo de conhecer a Constituição. Então, o requisito essencial para ser um cristão autêntico é o conhecimento da palavra de Deus e o profundo desejo por conhecê-la. Ah, irmão José, mas eu tenho um histórico escolar horrível. Eu também. Mas a Bíblia nos mostra Pedro. E você sabia que Pedro se tornou um dos homens mais eruditos da história da igreja? Você já leu a primeira carta de Pedro? A segunda carta de Pedro? Os teólogos disseram que foi um dos gregos mais rebuscados, foi o de Pedro. Imagine, Pedro era o quê? Pescador. Mas ele não ficou satisfeito com a sua ignorância. A humildade que ele tinha levou ele a se dedicar a conhecer a palavra de Deus. Então, é isso que ele diz aqui, como deveis responder a cada um. Como você deve ter uma resposta para cada situação que a pessoa está passando. Então, você está no ambiente de trabalho, você está com algum parente, e a pessoa está passando por uma crise, por exemplo, no casamento. Você tem uma palavra. Você tem que ter uma palavra para esse momento que essa pessoa está passando. A pessoa está passando por uma crise financeira. A palavra de Deus tem resposta também para esse momento que essa pessoa está passando. A palavra de Deus tem resposta para tudo. E é ela que deve ser apresentada em todos os momentos do nosso dia a dia. Nós devemos aplicar ela na nossa vida e apresentar a palavra de Deus àqueles que ainda não conhecem. Voltando para Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra. O sal é essencialmente diferente da matéria ao qual ele é aplicado. Ou seja, o sal é um elemento distinto, separado, totalmente diferente da matéria aonde ele é colocado. E olha que coisa, quando você coloca o sal no alimento, o alimento muda o sal ou o sal muda o sabor do alimento? O sal muda o sabor do alimento. Então, nós vemos que o cristão, ele é uma criatura essencialmente diferente das demais. Por isso que o Senhor Jesus aqui não está tão interessado no que fazemos, mas primeiramente, essencialmente, naquilo que somos.
se de fato nós somos uma nova criatura. O que está em xeque aqui é a autenticidade da conversão ou não. Pois se tem uma coisa que o sal nos ensina, é que o sal, para exercer o sal, para ser eficaz na cozinha, e aquelas pessoas que cozinham sabem disso, ele não precisa de muita quantidade. Então, por exemplo, você vai fazer 1 quilo de feijão, você coloca 1 quilo de sal? Não. Se você for fazer 1 quilo de feijão, por exemplo, você coloca 2 colheres de sal. Isso mostra que, ou uma só, não sei, acho que eu salguei, ou metade de uma colher. Misericórdia. Então, com pouca quantidade de sal, você transforma todo o alimento. Por isso que o que está em xeque aqui não é a quantidade de conversos, mas é a autenticidade da conversão, porque uma só conversão verdadeira influencia todo o local aonde essa pessoa está. Um grande exemplo disso é Daniel. Como Daniel influenciou toda a Babilônia e ao mesmo tempo não foi influenciado por ela, porque Daniel, ele era salvo. Então, o que está em xeque aqui é a autenticidade da nossa conversão ou não. Porque o sal não é influenciado, ele influencia aonde ele chega. Um determinado grupo que se diz cristão, se não me engano, os Amish, o nome dele, em um determinado período eles fundaram a seita e eles disseram que Deus queria que os cristãos vivessem separados da sociedade. E os cristãos não poderiam trabalhar, não poderiam conviver com os pagãos, não poderiam ter uma vida social. E nessa passagem, Jesus nos ensina que eles estavam totalmente errados. Porque Jesus está mostrando aqui que o propósito de Deus é usar os cristãos no mundo, sem que eles sejam influenciados pelo mundo. Jesus disse em João 17,15: eu não oro pelo mundo, eu oro, Pai, por aqueles que do mundo o Senhor me deu, porque são teus. Então esse é o grande desafio cristão: estar no mundo e ao mesmo tempo não ser influenciado pelos valores desse mundo. A segunda característica do sal é dar sabor. A primeira é preservar, a segunda é dar sabor. O sal, ele dá sabor aos alimentos. E o sal, claro, na dosagem certa. O que o Senhor Jesus quis dizer com isso, irmãos, é que o cristianismo autêntico, o verdadeiro cristianismo, ele dá sabor, ele dá sentido à vida dos homens. O verdadeiro cristianismo, ele dá a verdadeira satisfação aos homens. Ele dá a paz que o homem não encontra em lugar nenhum neste mundo. Por isso que o Senhor Jesus aqui está focando no nosso testemunho. Como está o nosso testemunho cristão? Como um testemunho verdadeiro é a ferramenta mais eficaz de evangelismo. A melhor forma de se evangelizar é dar um bom testemunho cristão, porque muitas vezes nós destruímos com nossas ações o que nós tentamos construir com nossas palavras. E é isso que o Senhor Jesus quer evitar aqui, quando Ele nos chama de sal. O cristianismo autêntico, ele dá sabor e sentido à vida dos homens. É como um ateu, quando ouviu que George Whitefield iria pregar, e ele, sendo ateu declarado, estava se dirigindo até o lugar onde George Whitefield iria pregar. E as pessoas disseram:
mas você não acredita no que ele vai pregar. Mas ele disse, mas ele acredita no que ele prega, porque ele vive, ele busca viver uma vida coerente com o que ele prega. Então, não existe nada mais poderoso do que a doutrina correta acompanhada da vida correta. Não é o que Paulo diz a Timóteo, em 1 Timóteo 4,16, toma conta de ti mesmo e da doutrina, assim salvarás a ti mesmo e aos teus ouvintes. É absolutamente triste quando as pessoas enxergam incoerência entre as nossas palavras e as nossas ações. É desestimulador. Ainda que a pessoa se esforce, ela vai ser desestimulada. É como, por exemplo, eu já passei por essa experiência, e por mais que seja até aparentemente engraçada, mas ela tem uma coincidência. Um personal trainer obeso. Eu já passei por isso. Você está lá pegando peso, sofrendo, fazendo dieta, correndo, e o personal está lá. Você tem que comer frango, você tem que fazer isso, bora. Mas ele mesmo está obeso. Ele mesmo vai sair daquela aula e vai para um barzinho tomar uma e pedir um mocotó. Ou seja, o aluno que olha para o exemplo dele fica totalmente desestimulado a ter uma vida saudável. Poxa, professor, você manda eu comer frango, um frango sem gordura, sem nada, com brócolis, com arroz, e eu passo e vejo você comendo mocotó o tempo todo. Você é um estímulo a eu sair da dieta e a buscar viver uma vida que não é saudável. Então é a mesma coisa. Quando as pessoas não enxergam coerência entre as nossas palavras e as nossas ações. Pô, irmão José, você estava pregando outro dia lá na igreja que a gente tem que amar, perdoar. Esses dias eu vi você quase saindo na mão com a pessoa na rua. Mas não foi você que estava pregando sobre o primeiro amor? Rapaz, o que é aquilo? Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque quando o Senhor Jesus nos chama de sal da terra, Ele está nos mostrando também a imensa responsabilidade que nós temos de sermos o sal. Por quê? Porque os homens sem Cristo, eles ainda não enxergaram a vida. Sabia disso? O homem sem Cristo, ele não enxergou a verdadeira vida. E ele enxerga a verdadeira vida através do sal. Ele encontra sabor nessa vida através do sal. Por isso que é uma responsabilidade muito grande. Vamos ver, por exemplo, em João 3,36. Olha o que diz João 3,36. João 3,36. Ontem nós lemos o 16 e é uma maravilha ler, reler, pregar o 16. Mas no capítulo que tem o 16 também tem o 36, que mostra que a realidade do amor de Deus é tão real quanto a realidade da ira de Deus. João 3, amados irmãos, 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Então, quem crê em Jesus de forma eficaz, quem crê e obedece, tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, ou seja, o que se mantém em oposição a Cristo, não verá a vida. Essa é a realidade dos seres humanos. Eles ainda não viram a vida, não encontraram sentido nessa vida. E quem vai apresentar essa vida com sentido? Você, eu, que vamos apresentar o Evangelho. Não verá a vida, mas sobre ele permanece, a ideia, o verbo aqui é tempo presente, a ira de Deus. Olha a necessidade do sal. Permanece a ira de Deus. A ira de Deus permanece sobre aqueles que estão vivendo em desobediência
a Jesus Cristo. Olha porque nós não podemos evangelizar dizendo: Jesus te ama. Jesus tem um plano maravilhoso na sua vida. Porque se essa pessoa morrer como ímpio, o plano de Jesus para essa pessoa não é maravilhoso. E ele não ama ela. A Bíblia diz em Provérbios 16, verso 4, que Deus fez tudo para um fim específico e ele criou até o ímpio para quê? Para o dia da matança. Então, um dos evangelismos mais heréticos que existe é você evangelizar dizendo: Jesus te ama. E quem está vivendo abertamente em pecado está também abertamente debaixo da ira de Deus. Permanece a ira de Deus. Então, é esse o propósito da minha e da sua vida, irmãos. Preservar o verdadeiro cristianismo. Quem aqui já se lembra das Olimpíadas? Foi ano passado que teve Olimpíadas, não foi? Foi. Quem se lembra da tocha olímpica? Então, a tocha olímpica ela vai passando, né? De pessoa em pessoa. É assim que acontece com a fé. Ela vai passando. Jesus passou para os apóstolos passaram para os irmãos, e foi passando de geração em geração até que a tocha olímpica está na gente. E se nós não formos a geração da volta de Jesus, terão outras pessoas que também vão segurar essa tocha. Por isso a importância da evangelização das crianças, porque as crianças são o futuro da igreja. Então aqui nós vemos o cristão, ele preserva a fé e ele dá sabor aos seres humanos através da pregação do Evangelho. Somente quando estamos em Cristo, a nossa vida tem um real sentido. É como se eu e você fôssemos uma peça de quebra-cabeça. E a nossa vida só encontrasse sentido quando a gente for aquela peça que se encaixou no lugar certo do quebra-cabeça. A nossa vida só faz sentido quando a gente está no centro da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Fora desse lugar, tudo é vaidade. Nada faz sentido. Agora, olha o que o Senhor Jesus vai falar, concluindo. Se o sal vier a ser insípido, olha que coisa. Se o sal vier, primeiro ele diz: vós sois o sal da terra. E nós já vimos o que ele quis dizer quando ele disse: vós e somente vós sois o sal da terra. Vocês devem preservar a fé na terra, preservar a sã doutrina, preservar o fruto do Espírito e dar sabor aos eleitos através da proclamação do Evangelho. E agora nós vemos o Senhor Jesus nos mostrando um importante alerta. Ora, se o sal vier a ser insípido, o que é um sal insípido? É o sal que se degenerou. É o sal que não tem mais utilidade. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta. Olha como Jesus é duro aqui. Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Na época de Jesus, quando o sal ele se tornava insípido, quando o sal perdia o seu sabor, ele era utilizado na construção de pistas e rodovias. É por isso que o Senhor Jesus usa essa analogia. Olha, ele não presta para nada, ele não vai nem preservar alimento, nem dar sabor a alimento, mas ele vai ser pisado pelos homens. Ele faz uma analogia do que acontece no mundo espiritual com a falsa profissão de fé.
Aqui nós vemos um grande alerta do Evangelho, o perigo da falsa profissão de fé. Por isso que eu disse que nessa afirmação, o Senhor Jesus está pondo em xeque aqui a autenticidade da nossa conversão. Se a nossa conversão é genuína ou não. O perigo da falsa profissão de fé. E o próprio Senhor Jesus explica isso em Lucas 14. Vamos lá. O que é esse sal que se torna insípido e não presta para mais nada? Lucas 14. Lucas 14, verso 34. Olha o que o Senhor Jesus diz em Lucas 14, 34. O sal é certamente bom. Então, a fé cristã, o verdadeiro cristianismo, é bom, é certamente bom. Uma conversão genuína é certamente boa. Ela produz bons frutos. O cristianismo é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, ou seja, caso ele não exerça o propósito para o qual ele foi designado, como lhe restaurar o sabor? É como, por exemplo, caso essa luz queime e deixe de iluminar, qual é o propósito dela? Ela não serve mais para nada. Se esse microfone deixar de emitir som, qual é o propósito dele? Ele perdeu o propósito, porque o propósito dele é emitir som. Então, quando o cristão professo, ele não dá frutos, ele perde a sua utilidade. E aqui o Senhor Jesus está nos dando um alerta assustador, porque é o estado mais triste que um ser humano pode estar. É a mornidão. É o estado das 5 virgens nécias. São aqueles que não usufruem nem o melhor de Deus e também não usufruem o melhor do mundo. Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Jesus aqui é muito duro, ele diz: lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando é que o Jesus está falando isso aqui em Lucas 14? Quando ele faz o convite ao discipulado e ele apresenta os custos do discipulado e ele mostra o perigo daquele que não renuncia a tudo quanto tem, daquele que não abre mão da velha vida para seguir a Cristo, daquele que não calcula os custos de ser um discípulo, daquele que adere à fé por emoção, daquele que adere à fé no calor do momento, mas não calcula, não faz os cálculos corretos, não compreende o propósito real do chamado de Cristo. Então ele perde o sabor, porque essa pessoa vem a Cristo, mas ela vem a Cristo pela motivação errada. Então ela não vai dar frutos para Cristo. Ela vai buscar obter de Cristo algum benefício, mas ela não vai frutificar para Cristo. O grande exemplo disso é João capítulo 6. Aquela multidão que veio até Cristo, quando Jesus multiplicou pães e peixes, e Jesus disse: vocês não estão vindo por minha causa, vocês estão vindo por causa dos pães. E quando Jesus disse que eles deveriam comer da sua carne e beber do seu sangue, eles foram embora. E até os seus próprios discípulos, muitos dos discípulos o abandonaram, e só ficou 12. Então, é esse o perigo. Esse perigo nos é apresentado em 2 Pedro também. Vamos lá, 2 Pedro. 2 Pedro,
é o perigo da apostasia. 2 Pedro 2, a partir do verso 19. 2 Pedro 2, a partir do verso 20, perdão. 2 Pedro 2, 20. Pedro vai mostrar aqui o que é esse sal que perde o sabor. Como isso deve gerar temor no nosso coração. É importante nós sabermos, irmãos, que a decisão cristã é um caminho sem volta. Quando você faz um compromisso, por exemplo, a pessoa que faz um compromisso de casamento é um caminho sem volta. Você fez uma aliança com aquela pessoa e você não pode ter mais uma aliança no sentido emocional e conjugal com mais nenhuma outra pessoa até que a morte o separe. Não é assim o casamento? Com Deus é a mesma coisa. Quando você se batiza, aquele que crê e for batizado será salvo. O seu batismo é uma aliança que não pode ser quebrada. É um caminho sem volta. O que aconteceu com a mulher de Ló? Por que Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló? Porque o caminho cristão é um caminho sem volta. O caminho para o céu é um caminho sem volta. É como aqueles anjos. O que os anjos disseram a Ló e a sua família? Não olhem para trás. Não olhem para as campinas de Sodoma. Olhem para frente. O que foi que Jesus disse daquele que põe a mão no arado e olha para trás? Ele não é apto para o reino de Deus. Ou seja, ele não vai entrar. É o sal que perde o sabor. É um perigo isso. E a gente está em 2 Pedro, verso 20. Pedro vai mostrar esse perigo, esse assombro, de você não calcular a seriedade dos seus votos. A seriedade dos seus votos. A seriedade do dia em que você foi lá e você disse: não, eu quero me batizar. Eu quero me batizar. Ninguém está me impondo, não. Eu quero me batizar. Eu agora quero viver para Cristo. E depois você vai amar o mundo. Tiago chama isso de quê? Adultério. É como uma esposa que fez uma aliança com o marido e logo após a lua de mel vai procurar um amante. O cristianismo é um caminho sem volta. Não pode olhar para trás. Por quê? Porque ou você busca a Cristo de todo o coração. Eu creio que todos vocês aqui estão nessa mesma condição, inclusive eu. Ou você busca a Cristo de todo o coração, ou você vai viver uma vida, a vida mais miserável de todos os homens. Ou você abandona as cisternas rotas que não podem reter águas e se volta ao manancial de águas vivas, ou você vai viver uma amarga depressão. Porque você tomou uma decisão. E essa decisão vai pesar na sua consciência se você retroceder. O que é que está escrito em Hebreus 10, 26? Aqueles que deliberadamente escolhem viver em pecado após receber o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados, a não ser uma horrenda expectação de juízo e fogo vingador a consumir os adversários. Porque se pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, se era apedrejado na época de Moisés, imagine a pessoa que ultrajou o Espírito da graça e calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da nova aliança. Como está escrito: o Senhor julgará o seu povo. E horrenda coisa
é cair nas mãos do Deus vivo. Então, sabe o que é você aderir à fé cristã e voltar para uma vida de pecados e voltar para o mundo? É você pegar Jesus crucificado, colocar ele assim diante de você e ficar pulando assim, ó. É você calcar, é você dizer: Jesus, eu estou pisando na sua cabeça, como aquele soldado romano cuspia em Jesus. Toda vez que você retrocede para o mundo e volta para o pecado, é isso que você está fazendo. Você está pisando no sangue de Jesus e dizendo: esse sangue aí é desprezível, esse sangue aí não tem valor. E o que você acha que Deus pensa disso? Com quem está pensando assim, com quem está fazendo assim? Por que você acha que o escritor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, ele para nessa especulação? Porque se ele desse detalhes, eu creio que a gente ficava sem dormir. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Por isso que o cristianismo é um caminho sem volta. Ou você é o sal que vai ter sabor e vai dar sabor, ou eu e você estaremos nessa realidade. Vamos ler 2 Pedro 2,20. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, não é isso que Deus faz quando Ele nos chama para servir a Ele? Não é isso que acontece no momento do nosso batismo? O que significa batizar? Imergir. Eu morri para mim e eu ressuscitei para Deus. Eu morri para o mundo e agora eu vivo para Deus. Já não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Pelo menos foi isso. É isso que significa o voto do batismo. É uma aliança que você fez, uma aliança de casamento. Você é a noiva, Cristo é o noivo. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com a lábia do diabo, com o poder de persuasão que ele tem. E são vencidos. A ideia aqui acontece a mesma coisa que aconteceu com Eva. O apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 4 que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Quem é que vence de novo? Quem é que enreda essa pessoa? Espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então a pessoa dá ouvido a um espírito enganador e segue uma doutrina de demônios. É assim que acontece a apostasia. Tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pior que o primeiro. Olha o perigo. Verso 21. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça. É por isso que eu disse, o caminho cristão é um caminho sem volta. Era melhor que você nunca tivesse professado a fé. Era melhor que você fosse curtir o mundo. Você ia acordar no inferno. Mas era melhor do que professar a fé e abandonar a fé. Pelo menos é o que Pedro está falando. Tem alguma outra interpretação para essa passagem? Olha o que Pedro diz: pois melhor lhes fora, 2 Pedro 2,21, nunca tivessem conhecido o caminho da justiça. O que Pedro está dizendo: seria melhor nunca ter conhecido, nunca ter se batizado, nunca ter lido a Bíblia, nunca ter frequentado um culto, nunca ter ouvido, cantado um louvor, do que após conhecê-lo volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Nós recebemos um santo mandamento: sede santos como eu sou santo. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Isso é um mandamento. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito,
e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Essa passagem aqui representa o sal que perdeu o sabor. É uma passagem assustadora que mostra a terrível realidade daquele que não faz os cálculos do caminho cristão, não faz os cálculos de seguir a Cristo, daquele que vem a Cristo pela motivação errada. E a Bíblia diz: analise o homem a si mesmo, porque Jesus disse: quem dera fosse frio, ou quem dera fosse quente, mas porque és morno, eu te vomitarei da minha boca. Se nós já sabemos, irmãos, por isso que nós somos tão fracos e precisamos depender de Deus tanto, porque nós já sabemos que o mundo está caminhando para a destruição. Por que tanto amor pelo mundo? Se nós já sabemos que o mundo está sob maldição, por que tanto desejo de ter o que há no mundo? Por isso que a Bíblia diz: se esperarmos de Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E para concluir, irmão José, já são 8h31. O que é que eu faço para não ser esse sal que perdeu o sabor? Você vai se lembrar de onde caiu, você vai se arrepender e você vai voltar ao primeiro amor. Pedir ao Senhor que coloque no seu coração a alegria da salvação. Aonde foi que você perdeu a alegria da salvação? E isso te fez buscar alegrias transitórias no pecado. Então, qual é o remédio para voltar a ser o sal da terra e a luz do mundo? Lembra-te, pois, de onde caíste. Aonde foi que você deixou de ser sal? Aonde foi que você perdeu o seu propósito de vida? Aonde foi que você caiu e perdeu o primeiro amor? Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Eu queria concluir com a leitura de um devocional de Spurgeon, que fala que é um resumo dessa mensagem de Jesus. Vós sois o sal da terra. Qual é o nosso propósito aqui na terra? É o devocional da manhã do dia 10 de junho. E diz assim: para o Senhor vivemos. Romanos 14, verso 8. É o título do devocional. Para o Senhor vivemos. Esse devocional foi escrito por um homem que viveu no primeiro amor e que estava no primeiro amor. Nosso amado irmão Spurgeon. Se Deus desejasse, cada um de nós poderia ter entrado no céu no momento da conversão. Não é verdade? Se Deus desejasse, Deus poderia nos converter e nos fazer entrar no céu. Não era absolutamente necessário a nossa preparação para a imortalidade, que ficássemos presos aqui. Deus não se limita a isso. Ele poderia nos salvar, nos santificar e nos levar para a glória em um único momento. É possível um homem ser levado ao céu e descobrir ser um participante da herança dos santos na luz, tendo apenas crido em Jesus. Não foi isso que aconteceu com o ladrão da direita? Ele apenas creu e Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso de Deus. É verdade que nossa santificação é um processo longo e contínuo, e que não estaremos aperfeiçoados até abandonarmos nosso corpo e entrarmos além do véu. Mas, no entanto, assim quis Deus. Ele podia ter nos transformado da imperfeição para a perfeição e nos levado para o céu imediatamente no momento da nossa conversão. Talvez seria muito mais seguro. Eu mesmo já pequei muitas vezes após a minha conversão.
Talvez seria muito mais seguro. Por que então estamos aqui? Então por que você está aqui hoje? Por que eu estou aqui? Por que a gente está aqui? Por que a gente está vivo? Por que a gente respira? Se a gente não está no céu agora, é por um propósito de Deus. Porque se Deus nos ama, com certeza o céu para a gente é melhor do que essa terra. Porque aqui a gente está correndo perigo o tempo todo. Aqui a gente corre tanto perigo que Jesus disse: vigiai e orai sem cessar. Porque você está num campo minado. E a principal mina está dentro de você, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sem cessar. Então aqui ele diz: por que então estamos aqui? Será que Deus deixaria seus filhos fora do paraíso um único momento além do necessário? Você acha que se Deus nos ama de verdade, Ele nos deixaria fora do paraíso se não fosse necessário? Quem ama quer estar perto da pessoa amada. Se Deus nos ama, Ele nos quer para Ele. É por isso que a Bíblia diz: agradável é à vista do Senhor a morte dos seus fiéis. Salmo 116, verso 15. Deus se agrada quando o santo morre, porque ali a morte para um santo é uma proteção. Ele agora está livre do pecado, ele agora está livre de tentação, ele agora está livre de doença, está livre de dores, está livre de todos os males que o pecado coloca na vida humana. Olha que coisa. Porque o exército do Deus vivo está ainda no campo de batalha. É isso que eu e você somos, soldados. Quando um comando poderia lhe dar a vitória? Por que seus filhos ainda estão vagando aqui e ali, através do labirinto, quando a única palavra de seus lábios os traria para o centro de suas esperanças no céu? Porque existem cristãos agora sofrendo nesse mundo. Tem cristãos agora que estão presos, tem cristãos agora que estão passando necessidades, tem cristãos agora que estão perdendo suas famílias, tem cristãos agora que estão perdendo suas casas, seus empregos. A resposta é: eles estão aqui porque precisam viver para o Senhor. E é por isso que você está aqui e eu estou aqui. Nós precisamos viver para o Senhor. E o nosso outro propósito: e para levarem outros a conhecer seu amor. Por isso que a gente não está no céu agora. Porque existem outros que precisam conhecer esse tão grande e real amor de Deus que excede todo entendimento, através do Evangelho. Permanecemos no mundo como semeadores. Não é o que a Bíblia diz? O semeador saiu a semear. O que é um cristão? É um lançador de sementes, para espalhar a boa semente. O semeador semeia a palavra. Sabemos que são 4 tipos de solo, só um solo frutifica, mas é o papel do semeador semear a palavra. Como lavradores para arar o terreno árido, como arautos anunciando a salvação. É por isso que você está aqui, por isso que você está vivo, para ser um arauto do Rei Jesus. Por isso que Spurgeon dizia: se te convidarem para ser rei, não se rebaixe, se você foi chamado para ser um embaixador de Cristo. Estamos aqui como o sal da terra. Não é o que a gente pregou hoje? É o que Spurgeon está dizendo. Estamos aqui como o sal da terra, para ser uma bênção para o mundo, para ser uma bênção para os eleitos que estão no mundo. Estamos aqui para glorificar Cristo em nossa vida diária. Estamos aqui como trabalhadores para Ele e como trabalhadores com Ele. Cuidemos para que nossa vida corresponda a esse propósito. Porque hoje, eu falo por mim, ela não tem correspondido. Vivamos de maneira zelosa, útil,
e santa, para louvor da glória da sua graça. Eu me lembro que nos primeiros dias da minha conversão, eu fiz um caderninho e eu anotei pessoas que eu precisava evangelizar e pessoas que eu precisava orar. E aí o tempo passa e a gente se esquece disso, que a nossa vida tem esse propósito: conhecer a Cristo e torná-lo conhecido. O mundo vai nos seduzindo, os afazeres vão nos levando como uma correnteza, e a gente perde o primeiro amor. Cuidemos para que nossa vida corresponda a esse propósito. Vivamos de maneira zelosa, útil e santa. O apóstolo Paulo diz que há um perigo de termos zelo sem entendimento. Mas tem outro perigo, que é termos entendimento sem zelo. Para louvor da glória de sua graça. Enquanto isso, desejamos estar com Ele e diariamente cantamos: meu coração está com Ele em seu trono, e mal tolero a demora, cada momento ouvindo a voz: levanta e vem embora. Deve ser esse a nossa grande expectativa, quando Cristo olhar para a gente e dizer: levanta e vem embora. Vem, entra no gozo do teu Senhor. Mas a nossa vida, irmãos, deve corresponder a esse propósito: conhecer a Jesus, viver no primeiro amor a Jesus e tornar Jesus conhecido. Isso é ser sal da terra e tomar todo cuidado para que esse sal não perca o sabor, porque essa é a pior condição. Jesus disse: para nada mais presta. Pedro disse: melhor lhe fora nunca haver conhecido. O escritor aos Hebreus disse: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Por isso eu queria que eu e você pensássemos nessa noite, nessa seguinte afirmação: o cristianismo é um caminho sem volta. Você não pode mais olhar para trás. Isso é temeroso, como nós aprendemos ontem. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Jesus disse: eu lhes mostrarei a quem deveis temer. Mas isso também é maravilhoso, porque aqueles que não retrocedem, aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos. Vamos orar. Senhor Deus, nos ajude, Senhor, a endireitar nossas veredas, retornando ao caminho do primeiro amor, Senhor. Senhor, não nos deixe sermos esse sal que perde o sabor, esse cristão que perde a utilidade por estar separado de Cristo. Assim como o ramo só pode dar fruto se estiver na videira, Senhor, nós só poderemos frutificar se estivermos unidos a Ti. Porque o Senhor disse: sem mim nada podeis fazer. O Senhor nos ajude a sermos engajados na Tua obra, Senhor. Muitas vezes nós nos frustramos no engajamento da Tua obra, Senhor, porque nós somos desmotivados de todos os lados. E isso nos leva, Senhor, a desistir, a esmorecer e até a buscarmos outros propósitos de vida, como Pedro, Senhor, que quando te negou voltou a pescar, e o Senhor já tinha dito que ele seria pescador de homens. O Teu Espírito Santo nos traga de volta ao primeiro amor
e reaqueça a chama do Evangelho em nossos corações. O Senhor nos traga a tristeza segundo Deus, que opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, Senhor. E que o Senhor nos traga ao primeiro amor. Que o Senhor possa restituir-nos a alegria da tua salvação, para que com espírito voluntário possamos te obedecer por amor, e somente por amor, na certeza de que nós só te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Nos despede em paz, Senhor. Nos ajude a dar frutos dignos de arrependimento. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém, irmão. Sai o sermão do Espírito Santo. Diga para ele: não deixe o sal perder o sabor. Não deixe o sal perder o sabor.